Será que somos mesmo poeira do universo, almas imortais que viveram muitas vidas? Hoje eu vou contar para vocês a história de Om Seth. E é uma história maravilhosa. A história de Om Seth é uma história maravilhosa que nunca recebeu todo o crédito e toda a publicidade que merecia. Isso porque a história dela, nascida Dorothy, além de ser uma história real, ela não é exatamente aquilo que dizem os dogmas, nem religiosos e nem científicos, para tentar explicar o fenômeno da reencarnação. Essa história, entretanto, vale muito, mas muito a pena ser contada. Ela é muito curiosa. Se ela fosse uma ficção, já era genial. Mas não é história real. Em 1904, um casal de ingleses teve uma filha, a quem eles deram o nome de Dorothy, uma menina muito linda. Era uma criança normal, não tinha nada demais, até que em 1907, Dorothy foi brincar, acabou escorregando e caiu de uma escada, levou um tombo horrível e ficou desacordada, inconsciente aos pés da escada. Imediatamente foi chamado um médico que fez todos os testes da época e constatou que a criança tinha morrido. Ele desceu, deu a notícia, a triste notícia para os pais, e junto com sua enfermeira, que o havia acompanhado nesses exames, ele foi lavrar o atestado de óbito. Pouco tempo depois, ele retorna com o atestado de óbito nas mãos, e a família está feliz da vida, porque a criança tinha simplesmente acordado, normal, estava brincando para lá e para cá e tudo bem. Conta a história que o médico ficou muito bravo, ele ficou irritado, a mãe da criança ficou irritada com o médico e ele acabou rasgando aquele atestado de óbito e indo embora. A história não teria nada demais se não fossem os fatos subsequentes. A criança acordou depois de ter sido declarada morta, mas ela estranhava a casa onde estava a partir daí e dizia para o papai e para a mamãe dela que ela queria voltar para casa. E os pais dela diziam, mas você já está em casa. E ela chorava, chorava, chorava e respondia que não, que ela não era a casa dela, ela queria ir para a casa dela. Um ano depois, quando ela estava com 4 anos de idade, para distrair a criança, passear, coisa e tal, os pais resolveram levá-la ao Museu Britânico. Ela foi, viu uma coisa, viu outra, mas quando ela chegou na sessão de egiptologia, ela saiu correndo, ela beijava os pés das estátuas e quando ela viu uma múmia, ela se abaixou, ficou ali quietinha e dali ela não queria mais sair. Quando os pais resolveram dizer para ela que ele estava na hora de ir embora, de ir para casa, a menina teve uma explosão de choro, ela não queria sair de jeito nenhum dali e dizia, me deixa aqui eu estou entre o meu povo. Os pais estranharam, o comportamento dela foi considerado bem esquisito, mas mesmo assim, com muita insistência, eles conseguiram levar a criança para casa. A infância dessa criança foi marcada por muitas situações peculiares. Ela tinha sonhos recorrentes com um prédio grande, com colunas. Ela detestava usar sapato, ela gostava só de andar descalça. E ela falava algumas coisas que os pais às vezes não conseguiam entender. Mesmo assim, tentando incentivar a criança a ter uma vida normal, os pais compram para ela uma dessas enciclopédias britânicas, que era muito comum na época e que as crianças em geral gostavam porque tratavam de vários assuntos. A Dorothy, consultando aquela enciclopédia britânica, achou coisas do Egito e imediatamente, ela se fascinou com tudo que tinha do Egito e começou a partir dali a procurar cada vez mais, o mais que ela pudesse, informações sempre sobre o Egito. Ela também gostava de copiar os hieróglifos e perguntada, ela dizia que ela não sabia, que ela sabia, na verdade, ler e escrever aquela linguagem. Ela só não conseguia lembrar como é que se escrevia ou que se lia aquilo, mas que ela achava que se ela treinasse, ela ia conseguir lembrar como é que era aquela escrita.
Quando ela tinha 7 anos de idade, ela encontrou uma imagem do templo de Abidos, no Egito. Imediatamente ela se encantou com aquela imagem e disse: é aqui a minha casa, é ali que eu morei, é ali que eu moro. E daí depois olhou de novo, mas por que minha casa está toda quebrada? Por que está tudo destruído? E onde estão os jardins? E quando ela fez essa cena, o pai dela ficou muito zangado, porque Abidos é uma ruína de um templo do Velho Egito, que fica no meio de um deserto, não tem jardins no deserto. Entretanto, o interesse de Dorothy pelo Egito nunca passou. Na adolescência, ela conseguiu ser discípula de um historiador egípcio. Mais tarde, ela foi escrever numa revista que falava sobre o Egito, na época o Egito contemporâneo. Eles estavam lutando pela independência, mas era alguma coisa próxima do Egito. E por fim ela conseguiu, através da revista, com uma série de situações curiosas, ela acabou conhecendo e ao final se casando com um egípcio, e mesmo contra a vontade dos pais, que não apoiaram muito esse casamento, ela acabou conseguindo se mudar para o Cairo. Nos relatos da Dorothy, ela conta que esse marido foi um marido muito paciente com ela, porque como uma esposa egípcia na época, ela deveria ter dotes culinários e cuidar bem da sua casa. E segundo ela quase envenenou o marido várias vezes, e as dotes culinárias dela eram uma piada conhecida por todos os amigos da família. Ela teve um filho com este homem, sem consultá-lo, ela deu a este garoto o nome de Sete, e a partir de então, seguindo um costume antigo, é que ela passa a se chamar Sete, que significa a mãe de Sete, a mãe do filho seu primogênito. Porque na época as mulheres não costumavam, quer dizer, na época antiga, pela tradição, as mulheres não costumavam utilizar o seu próprio nome. Elas usavam como nome uma relação de família, normalmente a mãe de seu primogênito. O casamento foi bastante tumultuado. O marido dela gostaria de morar no Cairo, ou gostaria de morar nos lugares mais modernos, mais contemporâneos, enquanto que ela só queria saber de olhar pirâmides e velharias, e o sonho da vida dela, a luta da vida dela, era para chegar em Abidos, e ela diz que parecia um karma, um destino. Ela nunca conseguia fazer uma viagem para Abidos, ela nunca conseguia que ninguém a levasse até o templo, que ela tinha certeza que era o lugar onde ela tinha morado. Junto com essa história, que é a biografia padrão dela, existe também uma série de curiosidades. Ela contou mais tarde a alguns amigos, a alguns confidentes, que ela recebia visitas do faraó Sete I. E também ela conseguiu fazer escritos que lhe eram ditados por uma entidade que lhe permitiu conhecer a sua história de vida passada. Segundo lhe teria contado essa entidade, ela havia vivido realmente no templo de Abidos. Ela era uma criança órfã que foi entregue no templo para ser sacerdotisa. Como tal, ela tinha sido criada no templo e tinha feito os votos de virgindade para ser sacerdotisa no templo de Abidos. Entretanto, quando ela chegou aos 14 anos de idade, ela chamava-se Berenchip na época. Quando ela chega aos 14 anos de idade, o faraó Sete I, já com mais de 50 anos, vem vistoriar as obras do templo que ele estava construindo. O templo, nesta época, ainda não estava completo. E eles ficam uma estadia, uma temporada ali no templo de Abidos, e nesse período ele tem a oportunidade de conhecer essa jovem moça que estava se preparando para ser sacerdotisa, de apenas 14 anos de idade. E um encontro aqui, um encontro ali, e eles se apaixonam, e Sete tem um caso com essa menina, com essa Berenchip. E depois disso ele é chamado num outro lugar, mas promete a ela que ele vai voltar. Acontece que quando o faraó se retira para atender uma outra situação,
a menina se descobre grávida e havia fofocas dentro do templo dos encontros dela com o faraó. Ela então é interrogada numa sala subterrânea, uma sala de rituais, e a princípio ela se recusa a reconhecer que teve um caso, se recusa a reconhecer o que aconteceu, mas finalmente ela acaba reconhecendo que ela teve um caso amoroso e que ela está grávida. E isso é um escândalo na época, porque sendo preparada para ser virgem, ela não, se ela não tivesse sendo preparada para ser sacerdotisa, tudo bem, era só uma concubina a mais para o faraó. Mas não, ela estava preparada, prometida para ser sacerdotisa. Então isso não poderia acontecer. A situação é exposta, ela teria que responder a um processo, só que para responder esse processo, ela teria que expor o faraó, que foi o faraó que cometeu essa heresia, que foi o faraó que conspurcou uma sacerdotisa virgem. E então, em desespero, sem saber o que fazer e sem querer comprometer o seu amado faraó, ela teria cometido suicídio. Essa história seria simplesmente mais uma história de, sei lá, regressão à vida passadas ou de uma entidade ditando uma psicografia, não fosse o fato de que ela diz que quando ela completou 14 anos, que era a idade que ela tinha quando ela teve o caso com o faraó e depois se suicidou, que quando ela tinha 14 anos, o faraó, como múmia, a teria visitado em seu quarto lá em Londres, onde ela vivia na época. E que depois que ela foi para o Cairo já casada, o faraó passou a visitá-la várias vezes, e há pelo menos 2 testemunhas em relação a isso. Uma testemunha era o próprio sogro dela, o pai do marido dela, que desesperado teria saído correndo do quarto dela porque ele viu um faraó sentado na cama da nora. Um outro episódio foi um episódio da mãe dela, numa noite em que ela se hospedou na casa da filha, e não tinha conhecimento que o marido da filha tinha posado fora de casa. Ele estava a trabalho numa outra cidade e ele não retornou. E no dia seguinte a mãe vai ao quarto da filha e leva 2 xícaras de chá, a mais, uma xícara a mais. E era a xícara para o marido da filha, porque ela tinha percebido que existia mais uma pessoa no quarto da filha naquela noite, ela tinha ouvido sons. A filha fica um pouco constrangida, explica que o marido não está em casa, a mãe insiste e ela diz, bom, eu explico, você não vai acreditar, mas quem me visitou nesta noite foi o faraó Sete I. O casamento Tom Sete evidentemente não deu certo, eles acabaram se separando. Ela conseguiu um trabalho junto a historiadores, como assistente de historiadores, para conseguir permanecer no Egito. E depois de um divórcio relativamente amigável, ela acabou deixando seu filho Sete aos cuidados do marido, porque ela continuava tendo apenas um único sonho que até então não tinha sido possível para ela: ir para Abidos. Ela, então, trabalhando como historiadora, apenas aos 52 anos de idade, que ela conseguiu finalmente conhecer o templo de Abidos. A cidadezinha era um povoado pequeno que nem eletricidade elétrica não tinha na época. E pouco tempo depois lhe foi oferecido um trabalho onde ela pudesse ficar em Abidos. Há quem diga que ela permaneceu como sacerdotisa em Abidos, tentando a restauração o máximo que ela pudesse daquele local, porque ela sentia-se culpada por ter se matado, por não ter cumprido suas funções na encarnação anterior, e então, desta vez, nesta encarnação, ela estava fazendo exatamente o que estava ao seu alcance. Ela ficou dos 56 até os 77 anos de idade em Abidos. Ela morreu em Abidos, todos os anos fazendo os rituais e os cultos principais, queimando incenso, oferecendo alimentos aos deuses, porque ela continuou professando a religião do Antigo Egito. E há passagens bem curiosas dessa época dela como historiadora, como, por exemplo, quando ela chegou no Templo de Abidos para ajudar na restauração, na recuperação do prédio, e ela diz para os historiadores responsáveis:
onde exatamente eles têm que cavar, porque ali estão os jardins. E o pessoal fica meio assim, mas eles aceitam a sugestão dela e vão escavar ali no lugar onde ela tinha sugerido. E não tenha dúvida, eles encontram fundações, eles encontram vasos, eles encontram raízes de árvores, raízes de plantas, ou seja, tudo que eles precisavam, inclusive uma fonte que ainda tinha um resto de água, tudo que eles precisavam para confirmar que, de fato, ali onde o Om-Seth apontou, existia mesmo um jardim. Om-Seth permanece, então, até os 77 anos, quando ela faleceu. Um período ela passa como funcionária, né, como funcionária do Museu do Cairo. Depois ela se recusa a sair dali, por isso ela acaba ficando com uma situação financeira bem delicada e precisa dos amigos para ajudar, para que ela consiga uma mísera pensão para viver até o resto da sua vida. Mas ela permanece em Abidas até a data da sua morte. E a curiosidade é que 3 dias antes dela falecer, no canal de TV a cabo fez um documentário onde ela dá uma série de depoimentos. Esse documentário existe online, eu vou deixar ele aqui na descrição do vídeo para quem quiser assistir e ver a carinha dela, ela falando, ela mostrando o tempo que ela amou por uma vida inteira. Então, essa história ela é extremamente curiosa. Eu gostaria muito que ela fosse divulgada, porque no final das contas ela é uma história de amor, ela é uma história linda. Ainda que esta história fuja dos dogmas religiosos, ou também fuja da ideia de reencarnação, como ela é explicada pela ciência, que seria memórias de DNA, quer dizer, memórias de antepassados. Nenhuma situação, nem outra situação, nem a religiosidade, nem a ciência explicam o que são os fatos que aconteceram com essa menina, com essa senhora. Mas eu espero e imagino que depois de falecer, a Om-Seth esteja hoje vivendo muito feliz ao lado do seu belo faraó Sete I, que a procurou e finalmente a encontrou depois de mais de 3.000 anos de história de separação. E, claro, né, essa é uma história linda, mas nós estamos no Como é que Escreve, um canal de escrita criativa. E o que essa história tem a ver com escrita criativa? Eu a contei esperando que ela seja inspiração para um desafio, uma pergunta e um desafio. Alguma vez, você que está me assistindo, alguma vez você sentiu saudade de um lugar que você não conhece ou de um tempo que você não viveu? Se porventura, por uma leitura, por um filme, por um sonho, ou por simples, sei lá, já vi, implicação, porque eu gosto, existe uma época, existe um lugar, existe um tempo que você meio que sente uma saudade que não faz sentido, porque, desculpe, você não conhece o lugar, porque você não viveu aquela época. Então, eu te desafio a sentar na frente do papel, na frente do computador, e deixar a imaginação rolar e escrever. Escrever sem regras, escrever sem pensar num leitor, escrever sem pensar, deixar simplesmente rolar a tua escrita. Por que dessa saudade? Que lugar que é esse? Para onde você vai nessa imaginação? O que ruas você encontra? Que pessoas você encontra? Que odores você sente? Que cores você vê? Largue a mão, largue a imaginação, se deixe voar. Quem sabe dentro de você também não tem uma história bonita de uma vida passada que você pode deixar vir só pela inspiração de Om-Seth. E se você teve um insight genial, deixa para mim nos comentários. Aliás, gostou desse vídeo?
deixa seu like. Ainda não se inscreveu no canal? Se inscreva no canal. Você está no Como é que Escreve, o seu canal de escrita criativa e arte terapia, e a gente tem mais um encontro semana que vem com mais uma grande ideia para turbinar a sua criatividade. Até lá!